Eu acho que agora ele... Ele não falou nada ainda. Tô procurando aqui. Gente, Ele Apareceu aqui. entrou, eu Bom acho. dia, gente. Entrou. Bom dia. Bom dia, Bom professor. dia. bom dia. Yeah. Você ingressou na reunião está sendo gravada. Ué, a reunião tá sendo gravada. Ele entrou, Bernardo. Beijo, já falou bom dia. Acabou de falar bom É, dia. então. É, Ai, é. Muito bem. Um momentinho só que eu já falo com vocês. Certo. Bom, o material da aula de ontem eu já deixei disponível lá no site, e inclusive os exercícios. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver. A única coisa que eu não consegui colocar foi os vídeos, mas eu colocarei. Vou ver se eu consigo colocar os vídeos, né? Certo. Tá bom. Bom, deixa eu ver onde que a gente parou ontem. A gente dá continuidade aí. Expliquei coluna, distribuição de frequência, letra C. Eu vou dar uma repassada no exemplo todo. Ô, professor, você não ia passar exercício hoje? Vou passar. Já está lá no site, por isso que eu falei se alguém já pegou. Mas eu vou dar uma repassada no exercício, no exemplo, e aí depois eu me coloco à disposição aí para... Eu mostro o exercício, o que é para fazer. Se vocês quiserem começar a fazer, vocês já podem. Deixa eu só repassar aqui o que nós estávamos falando ontem. Aqui, nós estávamos falando sobre este exemplo ontem, sobre construir tabela através da distribuição de frequência. O que vocês lembram de ontem que eu falei sobre dados brutos, Hall e frequência? O que é o dado bruto? Alguém lembra o que é dado bruto? Os dados da pesquisa? Dados coletados da pesquisa, muito bem. O que é o Hall? São os dados coletados da pesquisa organizados. Exatamente, os dados coletados da pesquisa organizada. E o que é frequência? quanto aparece? É o tanto de vezes que aparece aí? Quantidade de repetições que aparece nas classes. Quantidade de repetições. Muito bem. Então, nós começamos com esse exemplo aqui. Aí eu falei para vocês sobre
Deixa eu ver se tá aqui. Falei para vocês sobre a distribuição de frequência. Aí nós respondemos a letra A, que é coluna versus linhas, quantidade de elementos. Aqui a gente está fazendo com 56 dados, tá, gente? Mas geralmente pesquisas tem 300, 400, 500, 1.000, 2.000, 3.000. Então, isso aqui ajuda bastante se você fizer a multiplicação, tá? Nós estamos falando de 4 classes, mas nós vamos fazer exercícios logo após esse conteúdo, que é distribuição de frequência com classe simples. Nós vamos fazer com intervalo de classe. Aí tem uns critérios também para construir. Então, aqui nós estamos falando só de 4 classes, mas quando se faz pesquisas desse porte, geralmente é utilizado muito mais classes. Por isso que existe a estatística para nos ajudar. Depois nós falamos aqui as categorias, né? Pode ser as classes, pode ser chamado de classes também. Aqui são as classes. Aqui são a frequência de cada classe. Aí depois eu comecei a desenvolver com vocês a frequência absoluta. Então, reforçando, a frequência absoluta é a quantidade de vezes que aparece cada nome desse nos dados coletados da pesquisa. Depois nós temos aí a frequência relativa. A frequência relativa é simplesmente o dado da primeira linha dividido pelo total de dados. Eu vou ter uma relatividade entre a primeira classe e o total e assim sucessivamente, que eu posso fazer tanto pela tabela quanto pela fórmula. Depois eu tenho lá uma frequência relativa percentual, é o mesmo dado, só transformado em porcentagem, né? Então, 0,23, 21, às vezes a empresa não quer trabalhar com o índice decimal, então ela quer trabalhar com o índice em porcentagem ou percentagem, como algumas pessoas falam. Então, é só transformar em porcentagem. Depois nós vamos ter a frequência acumulada. Para que serve a frequência acumulada? É para juntar 2 tipos de classe, 3 tipos, 4, 5, 6, e aí dependendo da sua utilidade. Então, nada mais é que a frequência da primeira classe ali no caso é 13, e aí eu vou somar com 22, que vai dar 35, que eu somo com 4, que dá 39, que eu somo com 17, que dá 56. Então, é somente para a informação mais consolidada. Após a frequência acumulada, eu tenho aí, então, a frequência relativa acumulada. Eu vou usar o índice decimal e vou também fazer a acumulação desse índice. Então, em vez de eu trabalhar com a porcentagem, eu trabalho com o índice decimal. Eu posso tanto fazer isso de forma do jeito que eu estou mostrando na tabela, como eu posso estar fazendo isso também de forma com que eu estou mostrando pela fórmula, que é a resolução. Então, 13 dividido por 56, 0,2321. Se eu fizer o 0,6250, que é o 35 dividido por 56, eu vou chegar a 0,6250. Aonde que eu estou pegando esses valores aqui? Vocês estão vendo aqui da fórmula? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, esse índice aqui é 35 por 56, é esse número aqui, ó, 35 dividido por 56. Se pegar da terceira fórmula, é o 39 dividido por 56. Que vai dar esse 0,6964, tá? Então, você pode fazer tanto pela fórmula quanto pela tabela. Eu gosto de mostrar os dois, mas, na verdade, eu uso mais a tabela do que a fórmula. E, por último, nós temos a frequência relativa acumulada em percentual. É transformar aquilo que nós temos na frequência relativa acumulada em percentual. Simplesmente isso. Aqui eu só fiz uma resolução na fórmula, mas pode ser feito em todas elas. É isso. Só dei uma repassada no exercício, que eu comecei ontem e acabei não terminando. E agora vocês têm aí, então, os exercícios, tá? Eu vou
abrir os exercícios para mostrar para vocês. Close, aperta o... Ô, professor, os exercícios que fizer tem que mandar pra você? Sim, vai ter que mandar para mim. Então, eu só vou mostrar os exercícios. Vamos ver quem pergunta alguma coisa aqui. Alguém tem que desligar o microfone. A gente muda todo mundo aqui. Ó, deixa eu colocar para vocês verem aqui. Tá bom, Hélio, tá ótimo. Vou colocar aqui um ok aqui para Ellen. Vocês estão vendo aqui o exercício? Sim. Então, ó, esse exercício professor. aqui, ó, esse exercício aqui que vocês estão vendo, ele é parecido com esse que nós fizemos agora há pouco, no exemplo. Só que lá era estado civil e aqui é situação de ótimo, bom, regular e ruim, tá? Opinião de 60 clientes de um supermercado. E aí vocês vão responder todas essas letras, A, B, C, D, E, F, G, H e I. Tá? Lembrando que a letra G tem que fazer a tabela. Aí depois vocês vão ter uma tabela aqui de número de filhos de 30 famílias. E aí vocês vão identificar também o que é uma variável qualitativa, quantitativa, que a gente já trabalhou, frequência das classes, e aí entra tudo que eu já expliquei agora. Tá? Depois vocês vão ter aqui o estágio. Tem gente com o microfone ligado de novo aí, e o cachorro tá latindo. Tirar o aval aí. Voltando aqui. Bom, vocês têm essa pequena tabela. E aí vocês vão elaborar também aqui na letra D uma outra tabela com toda essa parte que eu acabei de explicar. Os demais itens, se vocês montarem a tabela, o item D, através da tabela que vocês vão construir, de tabela de frequência, relativa percentual, vocês respondem todas as outras letras que tem no exercício. Tabela 4, o exercício 4, a mesma coisa. Todas elas têm que fazer a tabela de distribuição de frequência. Aqui no caso a letra F, aqui o K é aqui de cima, aqui não coube aqui, o 5, o 6 e o 7. São 7 exercícios. Como é que vocês estão de atividades aí? Ô, professor, pode fazer esse exercício no Word? Não, vou fazer na mão. O que vocês podem fazer, que eu dei a oportunidade, quem tiver condições de fazer a impressão do exercício, pode imprimir e colar no caderno o enunciado. Isso eu falei que pode fazer. E aí vocês fazem só a resposta de quem tiver o enunciado. Quem não tiver o enunciado tem que copiar. Certo, tudo bem. Nós estamos na terça-feira. Terça-feira, dia 5 de maio. Aula de CFE.
Se vocês quiserem, vocês podem começar a fazer agora. E aí eu vou marcar uma data para vocês fazerem a entrega desses exercícios. Deixa eu anotar aqui no meu diário. FE segundo B. Como vocês estão em casa, estão cansados de jogar videogame e assistir Netflix? Eu não tenho videogame. Tem videogame. Tá? Só tenho. Está cansado de assistir Netflix ou jogar no computador? Professor, Fala. sobre os resumos que o senhor tinha falado, tem alguma forma da gente copiar mesmo os slides? Quem prefere copiar tudo? Não, aí fica a seu critério, tá bom? Ah, então tá bom. É. E sobre os exercícios, você quer Eu foto quero deles? Tipo, quando eu Isso. fizer a mão no caderno? Ah, tá Exato, bom. exato. Isso, exatamente. Ah, tá, obrigada. Mas eu não quero só a resposta não para quem não for. Para quem não for imprimir, né, que não tiver impressora em casa e não conseguir imprimir, Uhum. aí tem que copiar A mão, ok. o enunciado, tá? E quem Ah, tá. tiver impressora e puder imprimir, que não vai poder ficar saindo, aí pode imprimir, recortar, colar e responder abaixo, Ah, obrigada. tá bom? A exigência de copiar no caderno eu não estou exigindo, porque vocês estão online, aí como vocês têm atividade para fazer, eu não estou exigindo nada disso. Eu vou alternar aí os resumos, então essa aula eu vou querer exercício. Numa outra aula eu vou querer resumo. Numa outra aula eu vou querer trabalho. E aí vou alternando, tá? Tá bom. Bom, Ok. então, mas pode ficar à vontade, pode copiar, não tem problema. Aqui. Vou escrever aqui, ó, para deixar registrado. Dia... Chat aqui. Kelme, respondendo a sua pergunta, as respostas com o conteúdo, né, de acordo com o que eu expliquei, vou deixar escrito aqui, vocês vão me enviar por e-mail as atividades, tá? As atividades serão enviadas por e-mail. Eu não vou postar nada aqui no Teams, não. O Teams eu só estou usando para poder transmitir o conteúdo para vocês, tá? Michele, que é isso? Que dia é recuperação? Que é isso, Michele? Já está pensando na recuperação? Eu tô. Medo, né? Ou é a recuperação de alguma doença? Não, agora está tranquilo. Não. Agora online não. Agora online, o cara que reprovar online, o cara tá querendo realmente desafios, né? Porque, puxa vida. Aí a pessoa já era. Aí não tem jeito, né? Aí pode pedir a conta mesmo, porque realmente online não dá nem para pensar em reprovação, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Mas tem coisa para fazer, mas não dá para largar a mão sendo online, né? Não dá. Né? Dá para montar em casa, dá para ficar um pouco até mais tarde, né? Dá para... Ninguém tá podendo sair, então dá para controlar essas ansiedades aí. Olha lá, Tamires, não desafia minhas habilidades. Que isso? Eu confio em todos vocês, não tem medo nenhum, não. Não tem matéria que é possível vocês ficarem reprovados. Só se vocês não entregarem nenhuma atividade, né? Mas não é possível que vocês vão conseguir superar essa... Yasmin, deixa eu só responder essas perguntas aqui, eu já escrevo. Confio em vocês sim, Bernardo, pode ter certeza. Você quer o resumo das aulas escrito tipo no Word ou no caderno junto com os exercícios por foto? Então, Yasmin, como eu disse agora há pouco, o resumo da aula, eu não vou pedir toda a aula. Esta aula eu só quero exercício. Tem aula que eu vou pedir exercício e resumo. Tem aula que eu vou pedir só resumo. Então, esta aula, que é para a semana que vem, eu só quero exercício. Tá? Não há necessidade de fazer o resumo da aula, não.
tá? Quem quiser ter no caderno, quem quiser copiar, quem tiver com vontade de estudar um pouquinho mais, pode copiar, não tem problema. Mas agora eu só vou querer os exercícios. Então eu vou tentar escrever aqui no chat para poder ficar registrado, ó. Entregar os exercícios. Nossa aula é terça, a gente tem aula segunda e terça, né? Então vocês vão entregar esse exercício até que dia é domingo. Ô, professor, Pois não. na matéria de LE e CPOC, precisa fazer resumo? Te Então, enviar? é a mesma coisa. Eu vou solicitar para vocês qual vai ser a atividade que vocês deverão entregar na aula seguinte ou na semana seguinte, enfim. Tá? Então, o que eu determinar é o que vocês vão fazer. Não precisa se preocupar de fazer. Quiserem fazer antecipado, vocês vão deixar pronto. Mas nem todas as aulas eu vou pedir resumo de aula. Tá? Então, ainda dessas duas matérias não tem nada para entregar. Por enquanto, não. Beleza. Tá? Tamires, quando pedir o resumo, vai ser em Word? Não. Em Doc? Não. Ou foto do caderno? Vai ter que ser manuscrito foto do caderno, Tamires. Então, entregar os exercícios até dia 10/5, às... Sim, Jasmine, eu vou avisar, pode ter certeza. Não vou entregar, não vai ser nada de surpresa online, olha que legal, não vai ser nada de surpresa online. Eu vou avisar a demanda que vocês terão que entregar. Então, ó, entregar os exercícios até dia 10, às 18 horas, via e-mail. Professor Procópio. Já pode fazer os exercícios ou só o primeiro? Não, pode fazer. Quiser fazer, pode fazer. Fica à vontade. Quem quiser fazer a impressão. Estou colocando, Nicolas, já informa aí, mas é professorprocopio2018@gmail.com, se é o meu, né? Então, ó, entregar os exercícios até o dia 10/5, às 18 horas via e-mail, professorprocopio2018@gmail.com, sendo que quem quiser fazer a impressão dos exercícios e colar no caderno pode, quem não puder fazer a impressão deverá copiar e resolver. Todo o trabalho deverá tirar foto.
Pronto, já deixei claro aí o que eu quero aí para vocês com relação a esses exercícios. Tá bom. Perguntas? Nenhuma, eu acho. Estou aqui à disposição até as 11h40, é isso? Uns 14 minutos. Isso, estou aqui até as 11h40. Professor, Pois a não. Ellen tá perguntando se pode copiar também ao invés de fazer resumo. Poder pode, mas eu não preciso de resumo nessa matéria, né? Nesse conteúdo eu não quero resumo. Como eu disse anteriormente, as atividades serão a cada aula. A cada aula eu vou solicitar alguma coisa. Então, esta aula eu só quero exercício. Não tem necessidade de fazer resumo, de copiar a matéria no caderno. Se vocês quiserem ter no caderno, tudo bem, não tem problema, pode ter. Mas desculpa, Ellen, que eu não respondi aí no tempo que você perguntou. Tá? Desculpa Não, é mesmo. porque, tipo, eu tô perguntando quando você pedir resumo, se a gente pode copiar ao invés de fazer o resumo. Pode, alguém me perguntou isso, acho que foi a Michelle que perguntou isso, se pode copiar. Olha como que vocês são, hein? Quando eu falei que tinha que copiar na sala de aula, fizeram um absurdo de um absurdo. Ué, Caiu a casa quando eu falei que tinha que copiar. Agora que eu não quero que precisa, agora que eu não quero, que não precisa copiar, vocês querem copiar. Vocês não querem fazer É, resumo, né? é que eu prefiro copiar do que fazer o resumo. Não, tudo bem, fique à vontade, não tem problema nenhum. Pode sim, lógico, sem crise. Você copiando, você está, mesmo que você estiver escutando música, conversando com o seu uauzinho aí que está com fone no ouvido, que não quer ouvir nada, enfim, vocês estão relembrando tudo aquilo que a gente trabalhou, não tem problema não, pode sim. É que às vezes pode se tornar um pouco grande, e aí por isso que eu falei de resumo, entendeu? Mas não tem problema não, pode sim. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Nada. até que conseguimos responder. Ô, professor, se tiver dúvida com os exercícios, pode perguntar pelo próprio Teams para você? Pode perguntar, mas o problema é que nem Às vezes sempre eu pode estou sair. com o Teams aberto, entendeu? O Teams eu uso para aula só, eu não fico com o Teams aberto o tempo todo. Mas pode perguntar, de vez em quando eu entro lá e olho. É que eu não tenho só essa atividade para fazer, então eu também estou estudando, e aí é outra plataforma, e eu tenho que dar vazão. Mas, enfim, se quiser perguntar por e-mail também, eu vejo na medida do possível. Vai me posicionando aí, vê se vocês conseguem fazer o exercício. Tá, obrigado. Mas se quiser fazer uma pergunta lá, não tem problema não, pode fazer. Eu tento ajudar da melhor forma possível. Beleza.
Oxe, Oi? ninguém vai falar nada. Não, acho que o pessoal ou saiu ou tá fazendo exercício, alguma coisa assim. Eu tô aqui porque Nada. Ainda vai tirar alguma dúvida aí, caso. Ô, professor, Pois não. então, para quem vai copiar os exercícios à mão, precisa copiar as tabelas também? Sim, claro. Ah, tá, obrigada. Já que vocês querem copiar, né? Vai copiar o exercício todo. Bom divertimento para vocês. Aí, professor, já imprimiu os exercícios. Aí sim, hein? Aí é só recortar, colar no caderno e resolver. É, vou resolver na própria folha e colocar no caderno. Tá bom, pode ser também. Bom, gente, eu vou encerrar então essa daqui. E aí, semana que vem, a gente fala novamente sobre CFE. Aí, mais tarde, a gente fala sobre LE. Tá bom? tá Tem bom. tem mais uma aula de LE hoje. E aí, a gente fala mais tarde sobre LE. Ok? Tem mais uma, professor? Não, tem, mas não é agora. É de tarde só. Tem LE Jura mais aí. tarde. Às 14h20 tem LE. Aí a gente vai dar continuidade que eu estava falando ontem. Tá bom. Tá bom? Falou então. Um abraço. Então tá. Tchau. Tchau.